estou ofegante dormindo. O que fazer? Top 6 razões para a falta de ar durante o sono. Cada quinto paciente que vem a mim para uma consulta reclama de falta de ar durante o sono. Às vezes é uma situação perigosa o suficiente que realmente pode ameaçar a morte durante o sono. Às vezes é uma situação dolorosa, mas segura e geralmente é fácil de lidar com ela. E hoje vamos analisar essas top 6 razões. Assiste a este vídeo até o final e você descobrirá como se livrar da sensação de asfixia ou falta de ar antes de dormir e durante o sono. A primeira e mais comum causa é a síndrome da apneia obstrutiva do sono ou a doença de parada respiratória durante o sono. Bem, acredito que quase todos já enfrentaram uma situação de alguém roncando. Acontece, é verdade, que ele não apenas ronca, mas que ele ronca alto, depois fica em silêncio, ocorre uma pausa assustadora e então segue outro ronco alto. Na verdade, isso é uma manifestação de apneia do sono, quando o cérebro adormece, perde o controle sobre o tônus muscular da garganta. E se há certas causas que levam ao estreitamento e colapso das vias respiratórias, eu tenho um vídeo separado sobre isso, você pode assistir na descrição. Então as vias respiratórias colapsam e ocorre um episódio agudo de asfixia, associado ao bloqueio das vias respiratórias ao nível da garganta. Nesse momento, o cérebro envia impulsos respiratórios do lado, e isso parece assim. A pessoa tenta respirar, mas não consegue. No final, a saturação de oxigênio no sangue cai. A informação chega ao cérebro, despertando a pessoa. Ela acorda com um forte suspiro, mas assim que recupera o fôlego, as vias respiratórias se fecham novamente quando o cérebro adormece e a pessoa volta a dormir. Esses episódios podem ocorrer de 300 a 500 vezes por noite. E às vezes a saturação de oxigênio no sangue pode cair para 70%, 60% e até 50%. Ou seja, uma pessoa pode não respirar por 1 ou 2 minutos e ao acordar nesse momento percebe que está faltando oxigênio. Então, é necessário entender se isso é apneia obstrutiva do sono. E talvez você suspeite que tem essa doença. Vou listar os sintomas. O primeiro é o ronco alto e interrompido. O segundo é a indicação de parada respiratória durante o sono, algo que as pessoas ao seu redor podem te informar. Isso é um sono superficial e não restaurador, com despertares devido à falta de ar. Isso é hipertensão noturna e matinal, suor noturno, principalmente na cabeça e pescoço, aumento da micção noturna, cansaço ao acordar e sonolência excessiva durante o dia. Isso geralmente ocorre com pessoas obesas cuja obesidade estreita as vias respiratórias. As pessoas ao redor geralmente se lembram disso, não se lembram, elas veem que ele parou de respirar, às vezes ficou azul, sim, elas simplesmente pensam que ele já morreu. E ele, imagine, fica 2 minutos sem respirar, mas depois de fato ele ronca alto e respira. Sim, é uma parada respiratória durante o sono, é a apneia do sono. Se você notou que seu vizinho de cama ronca alto e periodicamente para de respirar, dê um like neste vídeo. Mas não apenas dê um like, diga ao seu vizinho que ele precisa ir ao médico. A próxima causa é o refluxo gastroesofágico, que é quando o conteúdo do estômago é jogado no esôfago e depois na garganta. Isso é regurgitação. Quando temos regurgitação, o conteúdo do estômago entra no esôfago e depois na garganta. E se nesse momento o cérebro não acionou o centro respiratório e você inalou, então parte dessa comida pode ir diretamente para as vias respiratórias e para as cordas vocais, para as ligações vocais. O conteúdo do nosso estômago é ácido, ou seja, contém ácido direto, enquanto nos brônquios, nos pulmões, temos um ambiente alcalino. E, na verdade, esse ambiente ácido pode causar uma queimadura. Queimadura dos brônquios, queimadura da traqueia. E para proteger os pulmões, de fato, da entrada de ácido, ocorre um espasmo severo da laringe e um episódio de asfixia associado ao fato de que essas cordas vocais queimadas não permitem que mais ácido passe. A pessoa ela acorda e não consegue respirar. É uma situação assustadora. Imagine se a pessoa também tem a apneia do sono e ela não respirou por 1 minuto antes disso. Sua saturação é talvez já 60, ela já está azul, a pessoa realmente começa a perder a consciência por causa da asfixia. Em segundo lugar, é uma situação realmente perigosa, porque a pessoa pode simplesmente morrer de asfixia. Mas graças a Deus, quando essa válvula vocal começa a relaxar, a pessoa começa a respirar porque ela se abre. O corpo não é idiota, que ele quer sobreviver, sim, ele abre essa válvula vocal. Depois que ele finalmente respira e se recupera, muitas vezes há uma sensação de rouquidão na voz, porque na verdade é uma queimadura de ácido. Isso nos dá essa sensação
de queimação e dor na garganta, como se tivéssemos uma espécie de angina, mas na verdade é novamente uma queimadura de ácido na garganta. Nesta situação, é claro, você precisa consultar um médico. Aqui, principalmente, um gastroenterologista e um sonologista devem se envolver. A terceira causa mais comum, e está se tornando cada vez mais comum, é a chamada apneia central primária. Lembro-me de um paciente que veio até mim há algum tempo atrás dizendo: doutor, eu praticamente não durmo 3 noites. Ele diz: eu tento dormir a noite toda, minha respiração para, eu acordo, não consigo respirar, é um pesadelo. E ele já tinha ido ao neurologista, já tinha sido encaminhado para vários exames. Eu disse: antes de você fazer todos esses exames, venha à minha casa esta noite. E ele veio me consultar naquela noite. Pegue um saco de papel, quando for dormir pegue e coloque-o assim bem apertado para cobrir o nariz e a boca e respire neste saco, mas não coloque na cabeça. E um saco de polietileno, caso contrário você pode sufocar. Depois só me ligue pela manhã e relate o ocorrido. E doutor, como está lá? Eu não vou morrer, não morra. O homem diz: eu cheguei, quero dormir, peguei às 9, deitei na cama, sonhei um pouco, abri os olhos, já são 9 da manhã, dormi 12 horas. Por quê? Hiperventilação, ou seja, respiração excessiva, oxigenação excessiva e redução dos níveis de dióxido de carbono. Quando adormecemos, nossa regulação consciente da respiração é desligada e a regulação bioquímica é ativada, ou seja, o centro respiratório e o cérebro em geral verifica o que temos de oxigênio e o que temos de dióxido de carbono. E ele vê muito oxigênio, pouco dióxido de carbono, porque respirar. Ou seja, bioquimicamente não precisamos respirar porque já temos muito oxigênio e no momento de adormecer o cérebro desliga o centro respiratório. Ocorre efetivamente uma parada respiratória central e por 10 a 15 segundos ou até 20 uma pessoa pode não respirar e no momento de adormecer a pessoa sente essa parada respiratória. E ele pensa: eu estou assim e assim, estou sem ar e agora a minha respiração parou, eu vou morrer em breve. Isso é mais estresse e hiperventilação. Em geral, um desastre. Quando temos essa sensação, precisamos entender que não é um problema de falta de ar, mas que estamos sobrecarregados de oxigênio por causa de uma situação estressante. E o que precisa ser feito? Existem algumas soluções para o problema? A primeira coisa a fazer é limitar conscientemente a respiração. Respirar lentamente e superficialmente, como se estivesse sempre faltando ar. Digamos, 5 segundos de inspiração lenta e superficial, 5 segundos de expiração. Isso resultará em aproximadamente 6 ciclos respiratórios por minuto. Após 2 a 3 minutos de tal respiração superficial, o nível de oxigênio cai, o dióxido de carbono aumenta e a pessoa adormece normalmente. Sim, você pode usar alguns medicamentos de ação rápida, como o conhecido Corvalol ou Valocordin, que contém fenobarbital. Este é um medicamento que estimula a atividade do centro respiratório e você pode tomar 30 a 40 gotas e a situação se normaliza, mas claro, consulte um médico antes de usar medicamentos, especialmente se você estiver usando outros medicamentos, digamos, tranquilizantes, que, em princípio, também suprimem o centro respiratório, lidam efetivamente com essa situação. Se não for antes de dormir, mas durante o dia você tem essa sensação, você pode se dar um pouco de exercício físico, suba as escadas, corra, a produção de dióxido de carbono aumentará, os hormônios do estresse serão quebrados e a sensação de satisfação respiratória retornará. Recentemente escrevi um livro chamado Estresse e Insônia, Como Sair do Círculo Vicioso. Guia de 12 dias para diminuir o estresse. Na descrição deste vídeo, você pode encontrar um link para este livro e, em geral, se você aplicar esses 12 passos, você realmente reduzirá o estresse e isso pode afetar positivamente essa sensação de insatisfação respiratória que você pode experimentar em situações de estresse. Leia e sua vida se tornará mais fácil, queridos amigos. Acho que vou tentar explicar as razões um pouco mais rápido. Eles, em primeiro lugar, são um pouco menos comuns entre os sonologistas. Em segundo lugar, eles podem ser mais conhecidos e comuns para médicos regulares que lidam com eles. Mas, sobretudo, é uma insuficiência cardíaca. É quando uma pessoa sente falta de ar, especialmente quando está deitada. E inchaços nas pernas podem ocorrer, falta de ar com pouco esforço físico ou mesmo em repouso. E a chamada asma cardíaca pode ocorrer à noite, quando a pessoa tem dificuldade para respirar porque os pulmões começam a se encher de líquido e até mesmo insuficiência cardíaca pode ocorrer se for uma condição muito grave.
Nesta situação, a pessoa deve levantar a cabeça para que o líquido desça um pouco e seja mais fácil respirar. A próxima causa é a asma brônquica, que também é asma. A asma pode piorar à noite por várias razões, mas em particular, isso também pode ser devido à má higiene do sono e do quarto. Por exemplo, se você não lavar o travesseiro por 3 anos, 13 tipos de fungos, incluindo aspergilos, podem viver lá, o que causa asma brônquica, ou seja, basicamente causa alergia e asma brônquica. Portanto, em geral, é necessário criar um ambiente hipoalergénico no quarto para reduzir esses ataques de asma brônquica à noite. E ainda, talvez uma causa mais rara seja a epilepsia. E isso é quando uma pessoa desenvolve uma síndrome de apneia do sono e nesse momento a pessoa também pode parar de respirar. Mas geralmente a própria pessoa nessa situação não se lembra de nada. Ele desenvolve o que é chamado de amnésia retrógrada. Pausas respiratórias longas durante um ataque epiléptico podem levar uma pessoa a desmaiar. Se você teve paradas respiratórias, se notou isso em seus entes queridos e parentes, escreva nos comentários como lidou com isso, se foi diagnosticado, se foi tratado com eficácia. Faça algumas perguntas, eu posso tentar comentar e nós podemos encontrar alguma solução para seus problemas. Então, se você está deitado na cama e não consegue dormir porque sua respiração para, a primeira coisa que você faz é limitar a ventilação. Inspire lentamente por 5 segundos, expire da mesma forma. Respire assim por 3, 4 minutos, você sentirá uma satisfação na inspiração. Se desacelerar a respiração, seu sistema nervoso se acalmará. Na verdade, essa é uma técnica de respiração que também é usada para relaxar e aliviar o stress. Dessa forma, você restaurará a respiração normal, aliviará o stress e terá mais facilidade para dormir. Inscreva-se no meu canal do YouTube, acho que já tem muitos vídeos lá que permitem que você durma melhor, entenda as causas de alguns problemas de sono e os resolva efetivamente.